Disse de Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Hoje também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa. Mas também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, amigos, pessoas que nos assistem, esta narrativa que conta-nos a história de Zaqueu, ela foi escrita exclusivamente pelo irmão Lucas, o médico amado. Possivelmente tenha sido a única viagem de Jesus até aquela cidade. Jesus entra na mesma. Havia ali dois Jericó, a Jericó velha e a Jericó nova. Certa feita houve um inimigo da Bíblia dizendo que tem erro na Bíblia, porque um autor diz que Jesus curou o cego na entrada da cidade e outro diz que foi na saída da cidade. Quem dos dois está certo? Mas não é difícil de entender. A entrada da velha era a saída da nova e vice-versa. Então, a entrada de uma era a saída da outra. Então, um autor disse que Jesus curou na entrada, se referia a uma da Jericó, possivelmente a nova. E o outro disse que curou na saída, se referia à velha, ou algo parecido. Certo é que a palavra de Deus não tem falha, ela não tem erro. Jesus entra naquela cidade, ele faz milagres ali na entrada da mesma, um milagre físico. E já no meio dela, ele realiza outro grande milagre, que foi o milagre da salvação de Zaqueu. Observe, uma multidão está cercando Jesus. Uma multidão imensa, inumerável, grandiosa, está seguindo a Jesus. Mas apenas 2 pessoas são salvas por Cristo. Apenas 2 pessoas são salvas pelo Senhor. Uma na entrada e outra já no centro, no meio da cidade. Não é que o Senhor não tenha poder. Não é que o Senhor não quisesse salvar. Ele tem o poder de salvar todo mundo. O problema está no ser humano que é limitado. Está no ser humano que não quer. Ainda hoje é assim. Jesus quer salvar as centenas, as milhares. Porém, poucas pessoas se dispõem para gritarem, para clamarem, para dizerem: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Pouca gente está disposta a subir numa árvore para poder ver Jesus, para poder ver o Senhor. E algumas lições espirituais muito importantes nós podemos tirar deste texto. A primeira é que na entrada da cidade de Jericó, Jesus cura um pobre, um paupérrimo. Jesus cura um mendigo. Jesus salva do seu mal alguém que é necessário ser levado pela mão dos outros. Um paupérrimo, um pobretão, alguém que não tinha absolutamente nada. E lá no meio da cidade, Jesus tem um encontro com um homem rico, próspero, que tinha muito dinheiro, realizado secularmente. E o Senhor faz a obra na sua vida. Nós aprendemos com isso que com Jesus não há acepção de pessoas. Com Jesus, aleluia, não há acepção. Ele não possui filhos prediletos. O plano da salvação é para todos. O plano da salvação alcança um mendigo, um cego que está à beira da estrada. Assim como alcança também um rico realizado, que tem muito dinheiro. Assim é Cristo. Ele não faz acepção de pessoas. O que me chama a atenção também, meus irmãos, dentre as lições possíveis que nós podemos tirar aqui deste texto bíblico, aleluia, é que o Zaqueu, ele tinha algumas coisas, que o impedia de ver Jesus, de ver ao Senhor. Só abrindo parênteses, um precisava se levantar, o outro precisava descer. Um era mendigo e o outro era um aristocrata. Como disse anteriormente, Jesus não faz acepção de pessoas e tem um plano de salvação para todos
pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele entra em Jericó. E quando ele entra em Jericó, aleluia, a Bíblia diz, no versículo de número 1, e tendo entrado em Jericó, ele ia passando, ele ia atravessando, aleluia. Zaqueu era um dos moradores daquela cidade, um homem que, segundo a Bíblia, tinha alguns impedimentos para não ver Jesus. Ele tinha um emprego muito suspeito, ele era não apenas um publicano, a Bíblia diz que ele era um maioral dos publicanos, era um dos grandes daquela cidade, um aristocrata. É interessante notar que Israel estava sob o jugo de Roma. O povo de Deus naqueles dias estava debaixo de escravidão. E Roma, à medida que ia conquistando as terras, ela colocava cobradores de impostos e dava-lhes taxas para que prestasse contas a Roma. Eles deveriam mandar, aleluia, aquela média de taxa, aquele valor, aquela meta para Roma. E tinham a liberdade de abusarem da forma que quisessem, do jeito que quisessem. Esse tipo de homem, eles eram considerados traidores da pátria, traidores do povo. Ninguém amava um publicano. Todos detestavam os publicanos, abominavam os publicanos. Só para você ter uma ideia, um publicano era tão odiado que para a religião da época, para os fariseus, os saduceus, os escribas, ele era considerado como um morto-vivo. Ele não podia entrar no templo, ele não podia entrar na sinagoga, ele não podia orar ao ar livre. Era uma pessoa extremamente rejeitada e odiada por todos. Porém, os publicanos, mesmo sendo judeu, eles arriscavam, muitos deles, a seguirem por esta vida. Era uma forma fácil de ganhar dinheiro, era uma maneira fácil de progredir na vida, de ser bem sucedido, de ter uma certa prosperidade. Aleluia! Por isso eles eram considerados traidores, eram homens impopulares. Aquele emprego dava uma ascensão social, mas atraía muitas críticas. Zaqueu sofria com aquilo. Não apenas ele, mas também a sua família sofria com aquilo. Era tido como traidor, um homem impopular, odiado, um homem chamado de ladrão. Todos os adjetivos péssimos que você possa imaginar taxavam aquele homem e falavam daquele homem. Era uma vida terrível. Porém, a Bíblia Sagrada nos diz, no capítulo 19, versículo de número 1, que Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Jesus ia atravessando a cidade. Glória a Deus. O pastor será essa figura de sertão, é só um retiro normal. Olha. Jesus ia atravessando a cidade. Ali está um pecador. Ali está alguém que as pessoas não dão nada por ele, que as pessoas odiam ele, que as pessoas adjetivam de forma negativa. Mas Jesus está atravessando Jericó. Quando eu digo que Jesus está atravessando a cidade, eu estou dizendo que ele está dando a oportunidade de salvação. Nesta noite Jesus está atravessando a cidade de Paraibano. Nesta noite Jesus está atravessando na tua vida. Eu não sei quem tu és, eu não sei qual o teu pecado, eu não conheço as tuas fraquezas. Mas está aqui um Deus que fez os céus e a terra, e Ele está atravessando nesta noite a tua vida, te dando a oportunidade de salvação. Quantos aqui já entenderam e já aceitaram esse Jesus que atravessou nas suas vidas? Levante a sua mão para o céu e dê uma glória bem gostosa ao nome de Jesus. Ele está atravessando. Ele está na vida desta igreja. Ele está na vida deste povo. E Ele está atravessando a tua vida. Isso significa que Ele está te dando a oportunidade de mudar de vida. Ele está te dando a oportunidade para ter salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia eu fui perdido, um dia nós fomos perdidos também, mas Jesus atravessou em nossas vidas e nos salvou, nos deu um banho com seu sangue e escreveu o nosso nome no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele ia atravessando. Talvez a notícia tenha ocorrido, talvez não, ela correra.
O homem que cura cegos está em Jericó. O homem que deu vista aos cegos, aliás, era mais de um na entrada da cidade, ele está atravessando. O homem que ressuscita mortos está aí. E aquilo despertou a curiosidade na cabeça do Zaqueu. A palavra Zaqueu significa puro. Do hebraico Zacal, quer dizer puro. Então havia alguma coisa, havia um plano, um projeto, um propósito de Deus para com aquele homem. E ele fica curioso e ele sai da sua casa querendo ver o rosto de Jesus. Ele não queria nada mais do que isso. Ele queria apenas identificá-lo. Quem é este homem? Como é o semblante dele? Como é o rosto dele? Como é que é o aspecto físico dele? Mal sabia ele que não ficaria apenas nisso. Mal sabia ele que Jesus também iria na sua casa, entraria na sua casa e salvaria a sua vida. Eu acho lindo, irmão, que Deus faz na vida de um pecador. Eu acho lindo que Deus faz na vida de um crente. No dia que eu aceitei Jesus, eu queria só aceitar Jesus. Eu queria só sentar no banco e ser um crente e cantar hinos da harpa cristã com os irmãos. Todos nós, quando aceitamos Jesus, a gente não queria muita coisa. Queria apenas ver Ele, tocar Ele, sentir Ele, apenas identificá-lo. Só que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Você pensa aqui baixo, mas Ele pensa alto. O que Ele tem para ti é muito mais, é maior, é mais profundo. As experiências que Ele tem para ti vai além daquilo que você imagina. Você aceitou Jesus e nem imaginava que Ele queria te usar além. Ele queria te usar no louvor, na pregação, para evangelizar, para ganhar almas. Quantos aqui já se renderam a Ele? Tem experiências profundas, tem experiências além da parte de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ver este homem. Ele sai da sua casa. E a Bíblia diz, aleluia, no versículo de número 4. 3, que ele procurava ver quem era Jesus. Ou seja, ele se interessou por Jesus. Estamos numa época em que as pessoas não se interessam mais por Jesus. As pessoas não querem vir mais a um culto, ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Irmão, quando alguém procura ver quem é Jesus, é meio caminho da salvação percorrido. É lindo, é extraordinário quando alguém procura ver quem é Jesus. Nós estamos numa época tão difícil, tão complicada, onde as pessoas não querem mais ouvir nada de Deus, nada de Jesus. As pessoas andam tão distraídas, mas é assim mesmo. Uma das características do tempo do fim é a distração. A Bíblia diz que o Filho do Homem virá numa hora em que não penseis. Ele vai pegar muita gente de surpresa, com a mente ligada, com o coração ligado, no serviço, no emprego, nas redes sociais, em viagens, no dinheiro, em tanta coisa. O Filho do Homem virá numa hora em que as pessoas estarão distraídas, em uma hora em que as pessoas não estão pensando, mas graças a Deus, que ainda existe um povo que pensa no céu, ainda existe um povo que não se entrega para as distrações desse mundo. Cadê este povo nesta noite? Levanta a tua mão para o céu e dê um glória bem gostoso ao Jesus. Quem ainda pensa no céu? Quem ainda pensa em Jesus? Aleluia! Ele procurava ver quem era Jesus. Quem é este homem que ressuscitou o filho da viúva de Naim, Lázaro após 4 dias, que repreende demônios, que para tempestade, que acalma o vento? Quem é este homem? Ele procurava ver quem era Jesus. E não tem tanta gente procurando ver quem é Jesus. O Evangelho nunca foi tão pregado como em nossos dias através das mídias sociais. As pessoas aí conhecem hino, conhecem louvor, conhecem pregador pela internet, assistem réus. O Evangelho está sendo pregado. As pessoas estão vendo diante dos seus olhos. E tem muita gente que está procurando ver quem é Jesus. Mas querer é uma coisa, poder é outra coisa totalmente diferente. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, porque sempre tem um impedimento para que alguém veja Jesus. Há sempre um empecilho, há sempre alguma coisa que impede. Está chovendo de pessoas querendo ver quem é Jesus, mas não é ele, não enxerga ele. Eu tenho certeza que o Zaqueu não foi o único que saiu de casa naquele dia querendo ver Jesus. Eu tenho certeza que muitos viram, mas eu tenho certeza que muitos voltaram frustrados, porque não viram o rosto de Jesus. Mas o Zaqueu saiu de casa determinado a ver quem era Jesus, a ver quem era o Senhor. Ele queria.
mas não podia, porque a Bíblia diz que havia uma multidão intransponível à sua frente. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, ele não podia ver. E lá está aquele homem, odiado por todos, detestado por todos, querendo ver quem era Jesus. Imagina ele caçando uma brechazinha na multidão, alguém até sai do meio, mas quando olha, é um ladrão do Zaqueu, fica na frente. Não deram brecha para ele, não facilitaram para ele, dificultaram para ele. Havia muitos adjetivos sobre aquele homem. As pessoas o odiavam, o espraguejavam. Talvez nem o chamasse pelo nome, mas sim por títulos negativos, como ladrão ou coisa do tipo. Eu me lembro da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. A mulher não tem nem o nome dela, é apenas a mulher do fluxo de sangue. Quando diz a palavra, quando tem a expressão adjetivo, mulher do fluxo de sangue, o que isso quer dizer? Mulher que vive isolada, enclausulada, mulher que não pode sair de casa, mulher que não pode sentar em lugar nenhum, onde alguém sente no lugar onde ela estava, mulher imunda, mulher maldita, mulher que não pode sair na rua, mulher que não pode entrar no templo, não pode entrar na sinagoga, é uma mulher imunda, amaldiçoada, segundo as pessoas, era a mulher do fluxo de sangue. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus, e ela saiu da sua casa dizendo: se eu tocar na hora das suas vestes, eu ficarei curado. Ela não teve coragem de tocar na pele dele, porque ela tinha medo de transmitir doença para ele. Se ela tocasse na pele de Jesus, ela tinha medo de transmitir enfermidade. Por isso ela foi cautelosa. Ela veio voando, veio andando abaixo do radar. Nem notada ela queria ser. Eu vou apenas tocar na hora da vestes, porque se eu tocar na hora da vestes, eu serei curada. E quando ela tocou na hora das vestes de Jesus, imediatamente ela foi curada. Louvado seja Deus. Jesus olha para trás e disse: quem me tocou? E ela procurava se esconder. Ela queria apenas ir por trás, tocar e ficar na dela. Tem muita gente que é assim, quer vir por trás, se escondendo, não quer confessar Jesus, não quer confessar a fé. Ela fica retraída, escondidinha na dela. Jesus sabia que era ela, mas os olhos dele começam a bater na multidão e a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Sabe por que Jesus perguntou isso? Porque ele queria que ela publicasse a fé dela. Segundo, ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Mas agora, depois que teve um encontro com Jesus, ela não seria mais conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Jesus precisava que ela publicasse. Sabe por quê? Porque agora ela seria conhecida como a mulher que foi restaurada por Jesus, que foi curada por Jesus, que foi sarada por Jesus. Quantos aqui já tocaram nele com suas fraquezas, pecados e foram curados? E a notícia é boa: você toca em Jesus com a sua lepra, com o seu fluxo de sangue, com o seu pecado, você fica limpo e ele continua limpo, porque ele é Deus, ele é santo. Quem aqui já tocou nele e foi purificado? Levante a mão, adore, exalte e glorifique o nome do Senhor Jesus. É a mulher do fluxo, não, é a mulher que foi curada por Jesus. É a mulher que foi restaurada por Jesus. O Zaqueu tinha adjetivos super negativos também, mas agora ele está procurando ver quem é Jesus. Oh, mas é bom. Será que tem alguém aqui procurando ver quem é Jesus? Quantos aqui já viram ele? Quantos aqui já viram ele? Aleluia. Mas não podia, porque havia impedimento à multidão. E ele era de pequena estatura. Mas a Bíblia diz que ele correu adiante, ele calculou a volta. Não facilitaram para ele, é verdade? Irmão, quando alguém quer ver Jesus, não tem que segurar ele. Isso me faz lembrar do jovem rico. O jovem rico, a multidão abre espaço para ele entrar. Ele era querido, era amado. O jovem rico, Jesus pregou um sermão desse tamanho para ele. Grande, explicou sobre os mandamentos e tudo. No final, Jesus diz: larga tudo que tu tem e vem me seguir, ser meu discípulo. Ele virou as costas e foi embora. Ele não quis. E para o Zaqueu, Jesus não disse quase nada. Bem pouquinho coisa. E o homem já tomou a frente, tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Irmão, quando alguém entende o mistério da salvação, aleluia, quando alguém entende o que é salvação, poucas palavras são necessárias. O jovem rico, um sermão grande, ele virou as costas, entristeceu e foi embora. Por Zaqueu, poucas palavras. E ele levanta a mão, levanta da tua sede e diz: aleluia, hoje eu entrego a minha vida para Cristo. Hoje eu tomo uma decisão de vender metade dos meus bens e dar para os pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais do que isso. É um homem entendendo a salvação, é um homem compreendendo o mistério da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele corre adiante, ele corta a volta, ele calcula.
Essa multidão vai dobrando aqui, à esquerda, Jesus vai passar por aí, ele sobe no pé de figueira brava. Querer ver Jesus é uma coisa, poder ver é totalmente diferente. Zaqueu queria ver Jesus, mas a multidão estava na frente. Você quer ver Jesus, o que está na tua frente? Tem gente que sabe que a mensagem da salvação é pregada em nosso meio, que aqui é o caminho. Há tanta gente que tem vontade de aceitar Jesus, mas tem alguma coisa na frente dele que impede. Às vezes é o vício da bebida, é a prostituição, é a violência, é a imoralidade, são as festas mundanas, movida muito álcool, droga e prostituição. Todo mundo tem um impedimento para ver Jesus. Eu conheço tantas pessoas que querem ver, mas não podem, não conseguem. Trocam Jesus pelos prazeres transitórios desse mundo. Ei, amigo, a pergunta é de foro íntimo, a resposta é pessoal. O que é que está na tua frente te impedindo de ver quem é Jesus? Eu te faço um convite nessa noite. Corra, 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 corra. Corra adiante. Calcule bem aonde você vai passar a sua eternidade, porque Jesus nessa noite está atravessando o Paraibano. Jesus nessa noite, assim como atravessou Jericó, Ele está atravessando aqui. Quem está entendendo e pode louvar e glorificar ao Senhor, corre, amigo, corra ao encontro de Jesus antes que seja tarde demais. Aleluia! O que é que está te impedindo de ver quem é Jesus? O que é que está te segurando no mundo? O que é que te prende? O Espírito Santo, meu amigo que está aqui nessa noite, está na vida dos crentes. Ele está falando na tua mente. Ele está falando em teu coração. Ele está ministrando no teu homem interior. Ele corre adiante, sem esforço. Ele se esforça, ele se interessa e agora se esforça. Ele corre adiante e escala um pé de figueira brava, um pé de sucombo. É semelhante ao pé de laranja, é alto, é ruim de subir, é ruim de escalar. Mas ele subiu o pé de figueira brava. Para ver Jesus, a gente tem que subir no pé de figueira brava. Irmão, imagina a dificuldade que você enfrentou para ser crente, né? Eita! Jesus disse: não penseis que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Vim colocar filho contra o pai, pai contra filho, mãe contra filho e vice-versa, sogra contra nora, nora contra sogra. Aí Jesus diz: porque os inimigos do homem serão da própria casa. Tem casa! Tem família que a nora e a sogra é carne e unha, são unidas. Dia de sábado, domingo, final de semana, uma visita a outra, bota cerveja, lá fora, no alpendre, toma, e é uma alegria, carnal. Mas um dia a nora aceita Jesus. E a sogra, do nada, no 0800, passa a odiá-la, a detestá-la. Porque agora não houve mais forró, não houve mais música imoral, agora ela só ouve música do céu. E essa pessoa passa a ser inimiga da... É por isso que tem gente que não aceita Jesus, porque não quer subir no pé de figueira brava, não quer enfrentar os espinhos, não quer enfrentar os garranchos, não quer enfrentar os galhos altos, não quer enfrentar as dificuldades. Tem tanta gente com vontade de aceitar Jesus. Não, mas o papai, a mamãe, não sei quem, o vizinho meu tio, meu pai, não sei quem, coloca um monte de desculpas e dificuldades. A Bíblia diz: se você procurar agradar os homens, você não é servo de Cristo. É melhor agradar a Deus e desagradar os homens e ir para o céu, do que desagradar a Deus, agradar os homens e ser um perdido, e viver uma eternidade separado do Senhor, em um lugar onde o bicho não morre e nem o verme cessa. É necessário renúncia, é necessário correr adiante, é necessário enfrentar as dificuldades. Quando eu aceitei Jesus, mamãe e papai disse: vou te expulsar de casa, não te quero aqui, eles não tem crente aqui. Vou ficar aqui, fiquei pregando se eu sou crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando os podem glorificar, exaltar o nome do Senhor. Ah, mas tem muitas dificuldades, tem muitos desafios. Ele sobe, e quando ele sobe, lá vem aquela multidão. Jesus vem no centro, e Jesus viu tudo, os olhos dele não alcançavam. Mas ele é Deus, ele sabia que estava acontecendo aquele fenômeno. E de repente, quando chega ali perto, debaixo daquele pé de figueira brava, Jesus para. Jesus para e olha para cima, e lá está aquele homem. Aquele homem pequenino, em cima do pé de figueira brava. Jesus viu o esforço dele. A multidão também olha. Presta atenção. A multidão olha e diz: lá está o ladrão, lá está o enrolado mentiroso.
A multidão olha e diz: lá está aquele que roubou a minha família. Lá está aquele que tem a vida suja, o imundo, o miserável, o irreligioso. O olhar da multidão era um olhar de reprovação. O olhar da multidão era um olhar de condenação. O olhar da multidão era um olhar que dizia: ele vai para o inferno. O comportamento dele é pérfido, é horrível. Mas Jesus abre aquele sorrisão, coisa de pregador. Ele abre, aleluia, olha para ele. E na cabeça dele, você nem imagina a transformação que eu vou fazer na vida dele. Você nem imagina o que eu vou fazer na vida dos Zaqueuzinhos. O olhar de vocês é de condenação, mas o meu olhar é de misericórdia, de perdão, é de restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha para ele e diz: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quantos aqui já receberam o Senhor na sua casa? A Bíblia diz que Zaqueu desceu apressadamente e recebeu Jesus gostoso, com alegria, com júbilo, feliz. Aí assim vai aquela procissão na rua, o povo sem entender nada. Começam a cotovelar-se uns aos outros e dizer: esse Jesus não é filho de Deus. Ele vai para a casa de um pecador, de um miserável, de um homem da estirpe do Zaqueu. Esse homem tem a má fama aqui na cidade. Esse homem não é bem visto. Esse homem é terrível. Esse homem é um perdido miserável, um pecador. Até hoje é assim, meus irmãos. É um ditado por aí que diz que quando alguém não dá nada, dá um crente. É o espírito dos críticos de Jericó. Ainda hoje, quando alguém é bêbado, é drogado, é violento, está na prostituição, quando aceita Jesus, as pessoas estranham, do mesmo jeito que estranharam Zaqueu. Até hoje é assim. Nem Jesus escapou das más línguas, nem Jesus escapou das críticas, do deboche. As pessoas ficaram pé na vida, ficaram odiadas. Elas se esqueceram de uma coisa. Qual, pastor? Quem precisa de remédio aos doentes, quem precisa do advogado são os culpados. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aleluia. Até porque a profissão dele é de carpintaria. O carpinteiro, quando pega uma madeira que vem do mato, ela vem toda torta, cheia de gondola, ele vai consertando ela, vai ajeitando ela. Assim é Jesus. Assim é Jesus. Ele pega o pecador rei do mundo todo torto, cheio do álcool, da bebida, da droga, da mentira, da prostituição, do adultério. Aí Jesus vai consertando ele. Ele vai para a igreja, ele vai congregando, ele vai ouvindo a palavra. Aí Jesus vai tirando os gondó, vai tirando as curvas. Quando pensa que não, ele está alinheiro na presença de Deus, andando em santidade. Aleluia! Sendo um crente fiel na presença de Deus. Quem concorda comigo, profeticamente levante a sua mão para o céu. Adore, exalte, glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Versículo 5. Versículo de número 7. Murmuraram. Versículo 8. Versículo 7. Murmuraram, porque Jesus vai para a casa de um homem pecador, miserável. Jesus fica calado. Jesus está em silêncio. Tudo o que Jesus disse foi: hoje me convém pousar em tua casa. Só isso. Foi necessário para a transformação da vida daquele. Irmão, é tão lindo quando alguém quer aceitar Jesus. Aleluia. Quem pesca o pecador é Deus. Quem pesca o ser humano é Jesus. Para o jovem rico, ele pregou um sermão grande. Ele virou as costas e foi embora. Porque tem gente que você pode pregar, pode escumar o canto da boca. Ele não quer Jesus, ele quer ser perdido. Mas quando a pessoa tem interesse que ele quer Jesus, poucas palavras ele se converte. Como diz o maranhense, pouca espreitada. Porque ele quer o céu, ele quer salvação, ele quer vida eterna. Aleluia. Quantos aqui já entregaram a vida para ele são felizes por isso? Aleluia. Fique de pé nesta noite, por favor. Fique de pé. Jesus está em silêncio. Só que Jesus está dentro da casa do Zaqueu. Isso fala de intimidade. Isto fala de proximidade.
Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém abrir sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amigo, aleluia. Nesta noite, Jesus está batendo na porta do teu coração. Aleluia. Jesus está em silêncio na casa de Zaqueu. E de repente ele se levanta. Ele diz: Senhor, eu quero dizer um negócio aqui. Ou não, Zaqueu? Hoje, eu resolvo vender metade dos meus bens e dar para os pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais, quadruplicadamente. Mais ou menos assim: eu quero entregar minha vida para ti. Zaqueu já tinha recebido tantos homens importantes na casa dele, generais, políticos, governadores. Era um representante de Roma. Só que desta vez ele não está recebendo um homem terreno apenas. Ele está recebendo Jesus de Nazaré na sua casa. Recebeu na sua casa grandes políticos, autoridades, generais, talvez até Césares. Mas ele nunca sentiu uma alegria como aquela que ele estava sentindo naquele dia. Porque quem estava na casa dele não era prefeito, não era deputado. Não era nenhum dos grandes dessa terra. Quem estava na casa dele era aquele que fez os céus e a terra. É aquele que era, que é e que há de vir, o desejado das nações. É aquele que ainda antes que existissem os montes, ele já era. E de eternidade a eternidade ele é Deus, o Salvador do mundo, que fez o vento, o mar, a água, a terra e tudo que nela há. Era Jesus de Nazaré que estava na casa Zaqueu. O seu coração se alegra, se jubila. O coração falta é sair pela boca, porque tem um vazio na alma do homem que só Jesus preenche. Louvado seja o nome do Senhor. Dinheiro não preenche, riqueza não preenche, vaidade do mundo não preenche. Só a presença de Jesus na casa é que preenche. Só a presença de Jesus que preenche. E Jesus nessa noite, ele está na casa. Quem já recebeu ele na sua casa, aleluia, adore, exalte e glorifique ao Senhor. Ei, Jesus! Estão dizendo por aí que eu sou ladrão. A Bíblia não diz que ele é. Não há nenhuma afirmação desse aqui. Mas a função, a profissão já levava as pessoas a deduzir isso. Inclusive nós. Senhor, eu estou cansado. Eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de vida. Aleluia. Eu vou mudar de vida. Jesus, não é do interesse dele. Isso aqui não é regra para todo mundo. Ele não quer necessariamente que você largue tudo de material. Não, que ele salve o rico, salve o pobre. Tudo que ele quer é que ele seja o Senhor da tua vida. Que ele seja o centro do teu coração. Que ele seja o centro do teu ser. O que é isso? É atitude. É atitude. É mais do que palavras. Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, ela tem a atitude de mudar de vida. O que Zaqueu fez foi extraordinário. Metade dos seus bens. Devolver quadruplicadamente se alguém provasse que ele teria roubado. E tem gente aí que não consegue aceitar Jesus por coisa tão banal, tão pouca. Tem tanta gente que não consegue deixar uma lata de cerveja, não consegue deixar uma música imoral, não consegue deixar a prostituição. Zaqueu está abrindo mão do seu patrimônio, daquilo que ele conquistou por muito tempo. Aleluia. E para concluir, quando Zaqueu levanta e diz isso, Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quantos podem glorificar, exaltar e enaltecer o nome do Senhor? Hoje veio salvação a esta casa. É uma cruzada evangelística. Não poderia pregar uma mensagem de natureza diferente. A salvação tua é hoje. Tem muita gente dizendo: pastor, deixa mais para frente, eu estou me preparando. Mas Jesus diz ao contrário. Ele diz na casa de Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Eu encerro aqui deixando este convite, te convidando para que tu entregue a tua vida para o Senhor Jesus. Eu vou te dar 1 minuto, apenas 1 minuto. Não vou insistir muito, porque quem insiste muito é vendedor de produto ruim que vende porta em porta. Nós não somos desses. O nosso produto aqui é bom. Aleluia. O seu sangue vale mais do que a prata, mais do que o ouro, mais do que tudo. Nós estamos falando é do Salvador da humanidade.
Eu te convido a sair do seu lugar e a vir aqui à frente, para aceitar a Jesus como Salvador. Onde está você? Eu estou te aguardando, eu estou te esperando. Antes de eu fazer uma oração, eu quero te convidar para reconciliar com Jesus, te convidar para voltar para o Senhor nesta noite. Eu estou te esperando aqui nesta noite. Onde está a primeira pessoa para Jesus nesta noite? Onde está a primeira pessoa para Cristo nessa noite? Nós estamos lhe aguardando. Nós estamos lhe esperando. Se tem alguém para aceitar Jesus, se tem alguém que queira ser transformado por Ele, tem o nome escrito no livro da vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós estamos lhe aguardando. Há um memorial na presença do Senhor para registrar esse momento. No dia do juízo final, se você disser, Jesus, ninguém pregou para mim, Ele vai te lembrar dessa data, desse dia, deste culto, dessa mensagem. Toda boca se calará diante do Senhor. Ninguém terá razão perante Ele. Ele vai dizer, você ouviu que a imagem? Ele pode fazer isso, Ele vai te mostrar essa data, esse dia, no qual você ouviu a pregação do Evangelho. Onde está você nesta noite para entregar sua vida para Jesus? Há alguém para Jesus nessa noite? Eu vou fazer uma oração e entrego o microfone. Feche os seus olhos. Aleluia. Amado Deus e querido Pai, a nossa missão é levar a palavra aos ouvidos. Agora cabe ao Senhor levá-la ao coração. Deus, o jovem rico ouviu um grande sermão e não te quis. Zaqueu ouviu apenas o Senhor dizendo, hoje me convém pousar em tua casa, e ele aceitou a Jesus. Eu concluo com isto, Senhor, que há muitos que endurecem o coração e não adianta uma pregação extensa. E há alguns que abrandam seus corações, e poucas palavras são necessárias para se converter a Ti. Pai, nesta noite nós lançamos sementes, jogamos sementes aos corações, semente nos solos dos terrenos, no tempo certo, no tempo do Senhor, que possa frutificar. Esta pessoa que está na sua casa, que está distante, que ouviu a mensagem do Evangelho nesta noite, Pai, alcança ela, contempla ela, Pai, visita ela, meu Deus, com a tua salvação. E um dia nós queremos ouvir o testemunho de que ela aceitou a Jesus como Salvador. Assim nós abençoamos a cada ouvinte da tua palavra.